Oi pessoal, esse vídeo é o Evangelho de número 79. Hoje eu vou ler uma parte do Evangelho que tem o título de Não creais em todos os espíritos. Lá. Antes de começar a leitura, vocês conhecem aquele ditado: não deixes para amanhã o que se pode fazer hoje. A Rosa Cruz da Morque usa muito isso. Então, não deixe para amanhã se você realmente quer evoluir, porque o tempo passa rápido e pode ser tarde demais. Quando você despertar, já era. Você já está no planeta primitivo. Então, vamos fazer um pouco de esforço para evoluir. Evoluir é não fazer mal a ninguém. É deixar o amor incondicional desenvolver cada vez mais. Certo? Amar é não fazer mal a ninguém, a nenhuma espécie de vida, seja humana, animal, vegetal, voadora, no mar, etc. Bom, então vamos ao Evangelho. Começar a ler aqui, vou botar um pouco maior a letra. Meus bem-amados, não creiais em todo espírito, mas procurai. Desculpa, né? Vou começar de novo. Problema da visão mesmo. Acho que eu tenho que chegar mais perto ainda. Meus bem-amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Isso aí está em João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos, os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, ao contrário, desferir-lhes o golpe final. Não peçais milagres, não peçam milagres, não peçais. Hoje em dia a gente já esqueceu esse verbo nessa conjugação aqui, ó, não peçais. Melhor dizer assim, não pensem, não peçam, vou botar assim, não peçam milagres, nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Ao facultar a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso.
Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar os fenômenos espíritas em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e logo seria desmascarado. Ademais, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de sobre muitos mistérios. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros. E para quem ainda não sabe, aqui fala o sol dissipa os mais densos nevoeiros. E o sol, quando um mago negro constrói seus laboratórios onde há luz do sol, o sol acaba com tudo, dissipa tudo. Lá se vai os laboratórios dos magos negros. É por isso que eles gostam de lugares escuros, sótãos. Como é que... Sótão é embaixo, tem que se dar um nome em cima, né? Não, porão é embaixo. Eles gostam de porão, gostam de sótão, que é em cima dessas casas antigas. Gostam muito dessas casas assim misteriosas, nas sombras. Aquela parte que tem sombra dos estádios de futebol. Ali tem laboratórios, tem tudo. Então eles tomam muito cuidado em construir. Esses laboratórios são construídos com ectoplasma, ou dá-se um outro nome também, com parte sutil, né, do cósmico também. Então eles fazem ali os laboratórios para levar depois de desdobramento as pessoas, né? Outra coisa, a evolução de cada espírito desencarnado é diferente uma da outra. Então, uns sabem uma coisa, outros não sabem outra. Então, tem alguns espíritos que são evoluídos a ponto de irem lá embaixo, lá perto do abismo, na Terra, onde tem esses laboratórios. Então, eles canalizam a luz do Sol mesmo, do nosso Sol aqui, da galáxia. Aí eles colocam lá esse Sol, os raios do Sol, né? Eles pegam e dissipa tudo ali. Eu trabalhei aí com o grupo online que a gente colocava o bastão Atlântico. Que ele tinha luz, né? As luzes. Mas a gente não sabe, né? A gente pode raciocinar e, teoricamente, a gente até pode dizer que esse bastão talvez captasse a luz do Sol, né? Porque o Sol tem as cores do arco-íris daí. E as cores das divindades, que é azul, violeta, né? Amarelo, lilás, são 7 aí. Rosa, verde. E pode ser até que aquilo seja um instrumento para captar a luz do Sol ou das luzes do Sol, porque o bastão Atlântico pode-se trabalhar com ela com luz violeta, né? Lilás, violeta, com verde, com rosa. E aí está, para quem ainda não sabe, que eu já falei isso em outros vídeos aí do meu canal, mas
Sempre tem aquela pessoa que está iniciando. Eu creio que meus vídeos é mais para os iniciantes. Depois os iniciantes passam a saber coisas principais, aí depois vão para outro canal de outra pessoa, né? Para ampliar, vamos dizer, os conhecimentos, né? Mas eu creio que o meu trabalho é para os principiantes. Os que ainda não sabem. O principiante é assim, aquele que ainda não sabe. Ele pode até frequentar centro espírita, mas ainda não sabe as coisas. Alguns que gostam de extraterrestres, saber algo sobre extraterrestres, mas ainda não entenderam bem o suficiente, ou se sabem sobre eles, não sabem que tem os maus e os bons, ou acham todos muito bonzinhos, ou acham todos muito mauzinhos, e não é assim. Não é isso? Bom, então, continuando a leitura. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passam da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Bom, é o caso dos espíritos, até dos magos negros, de outro tipo de espíritos. Quando a pessoa falece, então eles se vestem a roupagem de seres de luz, vestem a roupagem até de Cristo, vestem a roupagem de preto velho, de um caboclo, de um mentor, de um Allan Kardec, de um santo que a pessoa tenha tido muita devoção, né? Fica assim com o papo furado, convencendo a pessoa que vai ser levada para um lugar bom, porque existe a holografia. Por exemplo, eu estou aqui, né? Sentado. De repente, aparece um espírito e joga uma holografia aqui de um ser também. E eu digo, opa, recebi agora um ser de luz. Assim como eles fazem com o ser, também colocam um cenário. Uma montanha aqui, o céu azul ali, o sol aqui. E a pessoa pensa que está num bom lugar. Mas só são enganados, gente. São enganados as pessoas que têm afinidade com pensamentos ruins e sentimentos ruins, emoções ruins, tá? Os bons, não, porque aí morre e vai lá para um lugar bom, ou os amparadores já o levam para... Ou melhor dizendo, quando os seres que morrem, desencarnam, são aproveitáveis. Então eles levam uma colônia para um lugar. Nós tivemos há 2 dias ou 3 dias um acidente de avião, né, lá nos Estados Unidos, em que o helicóptero se chocou com o avião, não deu para entender nada, porque qual foi a falha? Foi um dos dois. Ou a falha foi do piloto do avião, ou foi do helicóptero. Ué, que história é essa, né? Ou estava previsto acontecer para que todos desencarnassem, não sobrou um, né? Então, tem um monte de gente que morreu ali. Muitos, assim que caíram lá na água, já foram levados para um bom lugar de merecimento, para uma colônia espiritual, para um lugar. E outros podem estar ali ainda. Outros com afinidade com as trevas
já podem ter sido levados para as trevas. É assim. Em alguns casos, as pessoas são tão materialistas e que também não estão nem de um lado nem do outro, mas elas são super materialistas e não acreditam em nada, não acreditam na parte do amor, na parte positiva, também não acreditam na parte negativa. Tem pessoas, então, elas são muito materialistas e a vida delas é só aquilo. E provavelmente essas pessoas, se tem alguma pessoa que morreu ali, elas estão ali na água ainda. O corpo delas irá ser resgatado, mas o verdadeiro corpo, o espírito delas está ali, vai ficar ali. Até que algum espírito com compaixão, né, alguma turminha com compaixão, amparadora, vai lá e resgata essas pessoas, tá? É assim que acontece. Às vezes é bom até orar, os parentes orar por essas pessoas, porque que estavam lá, né? Porque sendo parente tem mais afinidade à energia, né? E pensando bem como ela era na matéria e tal, pode até ajudar, pode essa pessoa receber energia boa para atrair os salvadores, né? Para os retirar dali. Estou falando do espírito deles, hein, gente? Não vai confundir agora a matéria com o espírito. A matéria é retirada, mas o espírito às vezes fica ali. Bom, porque cada caso é um caso. Continuando aqui. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, principalmente nestes últimos tempos, se tem apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte os homens contra eles, dizendo: meus amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Eu estou um pouco assim, que toda vez que eu peço uma comida, que ia demorar muito para eu fazer a minha comida, eu não fico muito legal, não sei se é a energia da pessoa que faz a comida, né? Porque a pessoa está fazendo a comida e a energia está lá na comida. Ou eu não sei se é do tempero, sei lá, fico assim meio até pesado. Eu fui uma Brahmani e lá eles ensinavam que a gente deve fazer a nossa própria comida. A comida que às vezes serviam lá, maravilha, leve, boa, era uma comida tipo indiana, né? Porque os brahmanes, esse Brahma, Kumaris é indiano. Engraçado, um negócio que dava umas explicações, umas informações tão boas e sobre as virtudes, e a gente vê aí na internet vídeos da Índia, grupos lá de seitas que obrigam as mulheres até a casar com mais de um homem, vai viver com mais de um homem, vai ser estrupada ali no dia do casamento por vários. Aí vê outros fazendo uns negócios que parece coisa de macumba, e outros, etc, etc, etc. Então ali, na Índia, há vários grupos com, entre aspas, religiões ou seitas, né? Entre aspas, diferentes umas das outras. Então a pessoa às vezes entra para um negócio desses
Indiano e pensa que na Índia é tudo legal, tudo maravilhoso, é assim, pensando em Deus, meditando em Deus, e acham uma maravilha. E agora? Mas a internet vai mostrando as verdades, né? E a gente vai vendo, né? Que coisa. Então, continuando a leitura. O Espiritismo nos fornece os meios de os experimentar, apontando as características pelas quais se reconhecem os espíritos bons, características sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem os espíritos bons dos maus, que principalmente podem aplicar-se a estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como se julga uma árvore pela qualidade dos seus frutos. E aí eu penso, vou ficar por aqui. Quando um casal se junta e todos os dois são ruins, não tem nada de bom. O fruto que vai sair dali do casamento, né? A criança, será que isso influencia? Será que ela vai ser também ruim como eles? A educação influencia, né? Mesmo que a criança já tenha, na vida passada, tenha sido um ser bom, ela pode a espiritualidade colocá-la ali, num lugar ruim, para ver se ela aprende, para ver uma experiência, né? Mesmo que ela venha ainda boa, ela realmente pode arrumar um karma, porque ela vai sofrer a influência daquele casal que é ruim. Experiência, tá? Porque se a criança se revoltar, ela vai começar a sentir o quê? Raiva. Deixa eu anotar aqui. Porque a pessoa não sabe que não pode sentir raiva, porque a raiva nos traz energia ruim, tanto para nós mesmos, tanto vai também para a pessoa em que a gente está tendo raiva. E aí vem o retorno para a gente. Esse retorno pode ser em doença, pode ser num câncer, pode ser em problemas musculares, nervos, até problema no cérebro. Já anotei aqui. E também a criança, ela pode, por exemplo, você vê aí na rua, porque sempre, cada caso é um caso, né? Você vê aí na rua mulheres, homens, mas mais mulheres, que tá com a criança do lado, já crescidinha. 5 anos, 6, 7 anos, 9 anos, tá ali. Então ela tá dando um exemplo, ela tá lá pedindo, moça, dá. Então ela tá dando um exemplo para essa criança, que ela vai crescer pedindo dinheiro para as pessoas. Ela não vai dizer para a criança, meu filho, eu estou pedindo porque eu não tenho emprego, mas eu quero que você vá para a escola primária lá,
que muitos não vão, né? Muitos não conseguem ir. Eu não sei como é que é esse negócio agora de escola pública, se uma pessoa da rua pode botar a criança na escola pública, eu não sei. Isso aí eu não sei mesmo, não entendo. Mas ela não habitua a criança a ter interesse em arrumar um trabalho. Ela já ensina a criança a pedir. Como um homem que também estava com o filho devia ter mais ou menos aí uns 10, 12 anos, por aí. E eu então disse, o senhor me acompanhe, vamos lá no bar que eu vou pagar então o negócio, porque o homem me xingou. Olha o exemplo que ele está dando para a criança. O que ele queria era o dinheiro na mão, não sei para que ele queria. Desde que eu dei um dinheiro para uma pessoa que foi comprar cigarro, eu digo, o quê? Deu dinheiro. Estou dando, dei para o cara comprar, tomar café, comer pão, lá, né, lá do coisa da manhã, e eu estou aqui alimentando o vício da pessoa. Ai, fiquei pau da vida. Eu tive uma vontade de ir lá, me segurei para tirar o dinheiro da mão do cara quando ele pediu o cigarro, mas então, quando a pessoa vem, não, me acompanhe. Aí eu disse para o cara me acompanhar e fui xingada de filha da... e outras coisas. E alto, bem alto. Interessante, eles falam alto, alto, que quem fica mal é a gente, não eles. Porque ele vai chamar a atenção das pessoas. Então ele vai ficar, ele é a vítima. Então o exemplo que ele está dando, o exemplo para a criança que irá fazer a mesma coisa quando crescer mais. Ele está observando, está aprendendo. Aqui em casa, talvez se eu tivesse nascido, por exemplo, menino, talvez, por ser um menino, que tem umas certas liberdades mais que a mulher, né, do que a menina, talvez eu fosse igual ao meu tio, porque eu via ele quando não agradava as coisas, ou porque, por bobagens até, ele surrava a esposa. É o exemplo. Eu a defendia, eu ia lá interferir, mesmo em criança, eu ia interferir. Porque me doía ver isso, né? Eu via que, mesmo criança, eu via que aquilo não está certo. Mas olha a influência, né, que tem um ambiente, uma casa, que pode influenciar uma criança a fazer a mesma coisa em que ela via fazer dentro da casa onde ela foi criada, seja pai, mãe, tio, tia, ou pessoas que pegaram essa criança para criar, ou avô, avó, seja lá o que for. Então, as pessoas que conseguem, as crianças, vamos dizer, que conseguem não fazer as coisas ruins que assistem ou assistiram dentro de casa onde foram educadas, elas estão na faixa da evolução. Aí elas realmente são contra isso, então estão no caminho. Só precisa assim de um empurrãozinho, do protetor, ou de alguém que seja bom, que tenha alguma religião, né? Eu já tive ajuda espiritual, né? Porque eu tinha vontade de ler a Bíblia, então eu não tinha como comprar, não tinha onde ir. Onde a gente morava antigamente não tinha assim lojas como tem hoje em quase todos os bairros, né? Só tinha assim lá no centro da cidade, que demorava 1 hora de viagem, né?
de ônibus, não, na época do bonde, no bonde. Ia lá o bonde, que a gente precisava agora de um bonde, não precisava? Parejar. O bonde era muito fresco no verão. Os ônibus são muito quentes, abafado, horrível. Não precisa nem ar-condicionado no antigo bonde, podia botar outra vez. Isso não é regredir, isso é conforme a necessidade, né? É o tempo. Agora, quando chovia de vento, entrava chuva por um lado e pelo outro, né? E pela porta, né? Que é tudo aberto, era tudo aberto. Só que era muito alto para subir. E até para agora, para as enchentes, até ele costumava ser muito alto para a gente subir o bonde. Mas que eu era criança, custava para subir. Olha como custava. E não tínhamos essas enchentes que nós temos hoje, né? Então, senhores, é isso. Uma criança que apanha muito dos pais ou da pessoa que a cria, certamente, quando for adulto, se for mulher, vai bater nos filhos. Se for homem, vai bater na mulher. Salvo, como eu falei, quando a índole dessa pessoa é muito boa, já vem com uma boa índole, então ela não... Ela fica mal porque ela não gosta desse ambiente, mas ela não se deixará influenciar por esse ambiente. Que ela já vem com uma bagagem de sabedoria. Já sabe, mesmo criança, já sabe o que é certo ou o que é errado. É como o lugar que eu trabalhei, no escritório de advocacia, e o boy negou água a 2 senhoras. Porque no centro da cidade sempre foi muito calor, né? Não era o calor de agora, mas estava muito calor. E elas chegaram suando e pediram, não tem água. E está lá aquele coisa grande, e aquilo sempre tem água no fundo, né? Ainda no fundo tem. E o boy disse, não tem não. E eu já sabia que quando aquilo a gente olhava que estava vazio, mas não estava, porque tinha na parte de baixo, tinha água, porque eu não lembro, mas era um negócio que a água se depositava ali mais embaixo, o resto da água. O cara ele deve ter ficado com uma raiva de mim, porque a cara dele não negou. E eu disse, tem água sim. Agora eu não lembro se fui eu que fui pegar ou se foi ele mesmo que teve que pegar, né, o copo para dar para elas. As mulheres cheias de sede com idade. E iam ficar ali 1 hora, 2 horas, às vezes até 3 horas esperando a advogada, porque eu é que tinha que atender as pessoas e tá dando desculpa, a doutora tal foi lá no fórum, estava lá em casa, estava na casa dela descansando. Vai mais tarde, quando tiver menos calor. Não, mas ela está no fórum, ela não está, eu vou ver se me comunico com ela e tal. Tapeando o cliente. Absurdo. Eu, contrariada, eu tinha que fazer aquilo, né? Tinha que fazer isso, eu sabendo que não era verdade. Mas o negócio da água eu pude interferir, então interferi. E não me incomodei. Ele que fosse lá para PPPPP. Aí ele teve que descer para ir comprar depois o negócio da água. Ele não estava lá para isso, para fazer os outros serviços. O que ele sabia era jogar no bicho toda hora. Desce de manhã, desce à tarde, desce mais à noite para ver o resultado e para jogar no bicho. E depois o filho da doutora, quando foi trabalhar lá também. Os 2 jogavam no bicho, ele chegava, olha aqui, deu isso. Ele não gostava de mim porque eu não participava disso. Ficava na minha.
fazendo o trabalho que eu tinha que fazer lá. Então, não gostava. É aquele negócio, não gostam quando você, não gostam de você quando você não é igual a eles. Não é só na religião que não gostam de você. Ah, você é espírita, o outro não gosta de você. Não é só isso, é no trabalho, na vizinhança, você não é igual, você não gosta de fofoca, então quando você vê o vizinho fofocando da outra pessoa, você se afasta, você nem quer conversa com eles, passa e só cumprimenta, ou nem cumprimenta e vai andando e não quer conversa. Eu sou assim, não gosto de vender, não quero conversa. É tudo fofoqueiro. Já vieram me contar coisas que um vizinho falou de mim, que eu fiquei assim, boba. Ué, mas falou isso de mim? Então, vou sorrir? Não sou obrigada. E nem sou obrigada, eu acho que não sou nem obrigada a ser educada para essa pessoa. Cumprimentou, cumprimenta, mas eu sou obrigada a responder? Será que eu sou? Tchau, tchau. E não vou desejar mal, mas não quero aproximação. Para quê? Para aquela energia daquela pessoa fofoqueira, mentirosa. Fofoca era uma mentira. Para me contaminar com aquela energia. Eu gosto muito da minha energia. Pronto. Ela ainda não é 100%. Né? Não é, ainda não está boa, mas creio que também não é assim tão ruim. Então eu fico com a minha energia. Tanto é que é isso que eu falei há um bocado, né? Pô, eu quando como comida que não sou eu que faço, sempre problema, não fico bem, parece que está um negócio me incomodando. Ih, vem temporal. Quando eu acabasse aqui, eu ia lá nos gatinhos, já não vou não. Eles estão acostumados, eu vou de manhã e depois eu vou à tarde. Mas... Bom, se o temporal vier parar logo, eu vou. Eles estão no quintal, mas eles têm onde se abrigar. Os fundos têm uma casa desativada, que não dá para morar nela, entende? Tá ruim, tá muito ruim. Aí eles têm as caminhas deles lá, mas eles gostam mais de ficar no quintal. Gato que é criado no quintal só vai para lá se tiver temporal, chovendo. Até quando está muito sol, eles querem ficar no quintal, debaixo da sombra lá da árvore. Porque aqui onde eu moro, nos fundos, tem um quintal lá, um quintalzinho, né? E aí eles ficam lá. Só que eles agora já estão com muita idade, não brincam mais, estão moles, não sobem mais na árvore, tadinhos. Os bichinhos envelhecem tão rápido, né? Eu brincava até com eles, mas agora também não posso brincar com eles. Mas não brinco outro dia, eu botei um negocinho assim, né? Para ver se eles pegaram. Eles ficam olhando assim, nada, não quer brincar mais. Tá tudo coroa. Engraçado, né? Coroas os gatos e não tem ruga, né? Gato não tem ruga. E não tem cabelo branco. Bom, então, é como eu estava dizendo. Vocês que fazem sua própria comida, procurem ficar alegres na hora de fazer a refeição, de fazer aquele pudim, de fazer aquela geleia. Pela primeira vez na minha vida fiz uma geleia esta semana. Deu certo, a primeira geleia que eu fiz deu certo. Por quê? É uma fruta caríssima e que você compra no dia seguinte já está com bolor. Você não vai comer aquela caixinha, que é cara também a caixinha, não vai comer tudo, pode comer umas 3, 4. É a framboesa. Por que framboesa? Ela tem um elemento que ajuda na memória. Porque há casos em que a gente tem deficiência de um elemento. Não é esse serotonina, não é nada disso.
um elemento que atua também, e a framboesa, ela tem isso. Se você comprar uma geleia, já sabe que isso tudo é químico. Tem, né? Às vezes não é nem de framboesa, é artificial o gosto. Então, como agora está aparecendo aqui, então eu comprei, assim, e agora? Comi naquele dia, disse, bom, então vou ver, nunca fiz, mas eu vou fazer uma geleia dela. Então, todo dia eu boto um pouquinho lá no pão do café da manhã. Para quem tem problema de memória, ou quem acha que está começando com Alzheimer, é bom comer isso aí, tá? Come um pouquinho. Tá bravo, o Bento tá bravo. Nossa. Vou terminar daqui a pouco porque não é bom deixar mexer na internet quando vem trovada. E possivelmente vem trovada daqui a pouco. Bom, então, senhores, então deu certo. Aí eu já vou conservar aquilo durante dias, né? Eu só vou botar um pouquinho. Não vou... Até porque eu... Quer a receita? Dá a receita, né? Açúcar, mas para mim eu tenho que botar muito pouquinho açúcar. Eu vou experimentar para uma próxima nem botar açúcar. E tem que botar limão, que é para ela... Já estou fazendo trovoada para ficar com aquela consistência de geleia. Mas talvez não seja bom não botar. Eu até botei açúcar e devia ter botado menos. Botei não esse açúcar comum, botei aquele mais que é para... tem um nome aí. O mascavo não, porque o mascavo vai tirar o gosto, vai ficar com outro gosto, né? Pode usar, mas fica com outro gosto. Então a gente tem que botar limão, só que eu botei limão demais. Ele ficou bravo, mas eu tô comendo assim mesmo. E aí tem receita na internet, mas essa é a receita mais simples que tem, tá? Um pouquinho de água, um pouco de açúcar, limão e lá no fogo, e bota no fogo, e soca um pouquinho, vai, aí quando começar a diminuir, né, aquela água, ficar aquilo consistente, ver o fundo, a gente faz assim com a colher e vê o fundo, então tá na hora, né? Aí pronto, para consumo próprio, pode botar numa caçambinha qualquer, não precisa nem esterilizar, porque vai durar o quê? Uma semana. Porque uma caixinha é pequena, né? Uma caixinha assim, pequenininha, dá para uma semana, usando todo dia, né? Então tá, senhores, tudo de bom, um bom estudo e até o próximo vídeo.